Amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes por estar aqui? Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos ler a palavra de Deus. Você vai abrir sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. A partir do versículo 9, diz assim: Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém? Senhor meu Deus, te peço por essa palavra, Senhor, e nesse momento, Pai, que o Senhor venha abrir os olhos e os nossos ouvidos, Senhor. Tira toda escuridão, Pai, que esteja atrapalhando o teu entendimento e a revelação da tua palavra. Que se abra os nossos ouvidos espirituais para ouvir a revelação da tua bondade, a revelação do teu amor em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Essa palavra é uma palavra que me libertou de coisas que eu ainda não tinha a revelação necessária. Nós estamos em um processo, amém? A salvação, ela não é em um dia, ela pode começar a partir de hoje para você que ainda não é salvo, não encontrou Jesus. Mas a salvação, eu creio que ela é um processo. Todos os dias nós temos que estar buscando na palavra e no Senhor a nossa salvação, a salvação da nossa alma. Amém? Quantos creem assim? E nós só encontramos isso na sua palavra. E o tema que eu trouxe hoje para compartilhar com os irmãos é redenção. E o que é redenção, né? Para entender melhor o contexto dessa mensagem, primeiro nós precisamos saber o que é redenção e o que era redenção para o povo lá de Israel, certo? Quando Deus foi estabelecer as leis, quando Ele estabeleceu as leis de como o povo, os israelitas deveriam viver, Ele estabeleceu uma regra de libertação, de resgate, para os bens que tinham se perdido, né? Então funcionava mais ou menos assim. Vamos supor que nós somos de Israel, e aí todo mundo está trabalhando, todo mundo tem a sua terra, né? Mas o meu negócio começou a dar errado. O meu negócio lá de vaca, ou de boi, ou de plantação, começou a dar errado, e o meu dinheiro começou a ficar pouco, e eu fui tendo prejuízo. E aí eu fui e peguei um empréstimo com um de vocês. E aí esse empréstimo eu também não consegui pagar. E aí eu fui entregando tudo, fui entregando boi, fui entregando o que eu tinha de ferramenta, e fui entregando minha terra para pagar essa dívida, mas não consegui pagar.
Chega um momento que você não tem mais nada e aí você se tornava escravo de quem estava devendo. Ou seja, quem me emprestou e eu cheguei ao ponto de não ter mais nenhum dinheiro para pagar, nada, eu já tinha dado tudo, agora eu seria seu escravo, né? Para os estrangeiros, outros povos, quando isso acontecia, ser escravo era durante 50 anos, né? Quando você dava para pagar a dívida, alguma terra, algum bem material, era durante 50 anos que ficava na mão dessas pessoas, porque quando completava 50 anos era o ano de jubileu, onde tudo voltava ao seu dono, né? Tudo voltava. Mas ser escravo, israelita com israelita, você só me teria por escravo por 7 anos. No 7º ano eu retornaria, né, para minha liberdade. Mas eu tinha que pagar a dívida durante 7 anos. E aí, vamos supor que estamos esperando o ano de jubileu, eu estou com uma dívida e eu estou sendo escravo. Mas não chegou o ano do jubileu, ou não chegou 7 anos, onde eu seria libertado. Um parente meu, sendo um parente meu, ele pode chegar para o senhor que está sendo, né, que eu estou sendo escravo desse senhor, ele poderia chegar e pagar a dívida. E aí ele me libertaria daquele senhor, eu não estaria mais preso com aquela dívida, mas agora o meu senhor seria quem pagou a dívida. O meu parente seria o meu senhor, o meu dono, porque ele pagou a minha dívida. Estão entendendo? Então, todo o meu trabalho, tudo que eu fosse trabalhar, tudo que eu fosse produzir, aonde eu fosse produzir, era do meu parente que me comprou. Só que o Senhor também disse que, olha, se você vai resgatar, se você vai pagar a dívida de um parente e vai trazer ele como para ser escravo, não o trate como escravo. Trate ele como família, né? Não o trate como escravo como ele estava sendo tratado antes, porque ele estava devendo. Trate ele como família, porque era parente. Então Deus tinha essa preocupação. Esse pagamento de um parente chegar e pagar a dívida era chamado redenção. Amém? Então, quando em Colossenses fala assim, né? Em Colossenses, que a gente leu. Deixa eu voltar aqui. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, Cristo é o nosso Redentor. Amém? Foi Ele que pagou a dívida que nós tínhamos. Isso nós vamos ler aqui, atualizar um pouco, né? Ler aqui alguns versículos que a palavra fala e liga isso. Para você ter noção, isso acontecia mesmo. Isso acontecia mesmo, irmão Paulo. Será que isso acontecia mesmo? A pessoa era escrava quando não tinha mais o que pagar, não tinha mais o que acontecia. Em Levítico 25, você não precisa abrir, mas se quiser abrir pode, né? Fala, se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte das suas propriedades, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Isso era a redenção, um parente pagar a dívida. Em 2 Reis 4:1, nós vemos a história de uma viúva, né? Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor, que era quem eles deviam, né, para levar os meus 2 filhos como escravos. Então os meninos já iam como escravos para quem ele estava devendo. Então isso acontecia mesmo.
Tem uma história que todo mundo conhece, que é a história da Ruth e de Boaz, né? Ali foi uma história de redenção, uma história de resgate. Vamos abrir Ruth. E olha, meus irmãos, Ruth é bem pequenininho, gente. Ruth, capítulo 3, diz assim: Noemi, a sogra de Ruth, disse: minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Olha aí, a Noemi já está dizendo: olha, ele é um parente nosso. Eis que esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, ponha perfumes, vista a sua melhor roupa e vá até a eira, mas não deixe que ele perceba que você está ali até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar que ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá como deve fazer. Ruth respondeu: vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Então Ruth foi para a eira e fez conforme tudo que a sogra lhe havia ordenado. Quando Boaz terminou de comer e beber, estava já de coração um tanto alegre. Foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho, cobriu os pés dele e se deitou. Aconteceu que no meio da noite o homem se assustou e sentou-se. Eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Boaz perguntou: quem é você? Ela respondeu: sou Ruth, a sua serva. Estenda a sua capa sobre a sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Boaz respondeu: que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo que você falou eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Sim, é verdade que eu sou um resgatador, mas ainda outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. Fique aqui essa noite pela manhã. Pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem, ele o que faça. Mas se não quiser, eu farei, tão certo como vive o Senhor. Deite-se aqui até de manhã. Ruth ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou enquanto ainda estava escuro. Porque Boaz disse que ninguém saiba que uma mulher veio até a eira. Disse mais: traga o manto que você está usando e o segure. Ela o segurou e o encheu com 6 medidas de cevada e pôs sobre os ombros dela. Então ela voltou para a cidade. Quando chegou à casa de sua sogra, esta lhe perguntou: como se passaram as coisas, minha filha? E Ruth lhe contou tudo que aquele homem tinha feito por ela, e disse ainda: ele me deu estas 6 medidas de cevada e me disse: não volte para sua sogra sem nada. Então Noemi disse: espere, minha filha, até que você saiba em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver esse caso ainda hoje. A história vai seguindo por diante. E aí Boaz vai lá nos anciões. Primeiro ele vai no parente mais próximo. O parente não quer resgatar a Ruth, nem as propriedades que faziam parte da família de Noemi, mas Boaz foi lá nos anciões e disse, hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom.
e também tomam por mulher Ruth. Então Boaz, ele foi o resgatador de Ruth. Entenderam? Mas houve um clamor. Deu para perceber que Ruth teve que ir até aos pés do seu Redentor. A palavra diz que João diz que Deus se entregou, ele morreu, não só por mim, mas pelo mundo inteiro. A morte de Cristo, ela foi para todos. Mas para aceitar essa salvação, precisa de uma resposta sua. Amém? Para aceitar essa salvação, precisa de um clamor nosso. Precisou de um clamor nosso em um certo dia. Eu e você também tínhamos dívidas, né? Eu e você também tínhamos dívidas que eram impagáveis, a não ser que o nosso Redentor, Cristo Jesus, pagasse essa dívida. Em 1 Pedro 1, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados, que é a redenção, da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Amém? Nós fomos resgatados pelo sangue de Cristo. Em Colossenses 2, capítulo 13, versículo 13, diz assim: quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, cravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre ele na cruz. Amém? A verdade é que eu e você tínhamos um escrito de dívida. E nós estávamos condenados a uma morte eterna. Mas, pelo amor de Cristo por nós, pelo amor de Cristo, ele cancelou aquele escrito de dívida e cravou na cruz. E isso foi de arrepiar tudo que era ser vivo, né? Tudo que era demônio, ficaram atemorizados com aquilo, porque aquilo era um segredo, como a palavra diz, isso era um mistério que ninguém sabia, que Cristo, ao morrer e entregar sua vida, ele estava morrendo por todos nós. Ele estava morrendo por toda a humanidade, por mim, por você. E o diabo, ele não entendia isso. O diabo, ele não tinha percepção. Os demônios, as potestades, ele não tinha percepção dessa grandeza da obra de Cristo. Eles pensavam que estavam enterrando Cristo Jesus na cruz do Calvário. E aí, em Colossenses continua: e despojando os principados e potestades. O que é despojar? Alguém entende o que é despojar? A gente vê o exemplo muito bem quando existe dois exércitos. E aí aquele que perdeu, né, tá lá com aquilo que ele estava guardando, tesouros e tudo. E aí quem ganhou do exército vai até lá no terreno deles e pega tudo que estava na mão daquele exército que perdeu. Quando Cristo morreu na cruz e cancelou o escrito de dívida contra nós, cravou na cruz do Calvário, e despojando os principados e potestades. Sabe o que foi que ele foi pegar? A minha vida e a tua vida, que estava na morte, que estava entregue a essa morte eterna. Ele despojou, ele tirou da mão do inimigo a minha vida e a sua.
publicamente os expôs ao desprezo, publicamente, no reino espiritual, no reino onde Cristo, nesse reino aqui, físico, material que a gente vê, ele expôs ao desprezo, triunfando sobre ele na cruz. Então tudo que era potestade, todos viram o grande amor de Cristo, por mim e por você, o nosso Redentor. Amém? Em Apocalipse 5:9, João diz assim: e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os 7 selos, porque foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Quantos foram comprados por esse sangue? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, esse entendimento e essa revelação de redenção, o que Cristo fez, e quem aceita esse sacrifício por você, nós temos que ter uma revelação muito forte nisso, para não querer mais convívio com coisas do mundo. Se você passou pela redenção, quer dizer que agora você tem um dono. Você tem um Senhor que pagou a sua dívida e agora você pertence a Ele, porque Ele pagou a minha dívida. Dívida que eu não poderia pagar com as minhas obras, com o jeito de eu ser, com a minha beleza, com o dinheiro. Eu não poderia pagar. Somente Cristo Jesus. E eu só posso ser salvo se eu aceitar que Jesus é o meu dono, que Ele é o meu Senhor. Em Romanos capítulo 10, versículo 9, diz assim: se com a boca você confessar Jesus como Senhor, não é como Salvador, Ele é Salvador, Ele é Salvador, mas a palavra de Deus diz: se com a boca confessar Jesus como Senhor. Muitos abrem a boca e dizem: ah, Deus é meu Salvador, Jesus é meu Salvador, eu sou crente, até o diabo é crente. Ah, eu sou de Deus, eu vou para a igreja, eu pertenço a uma religião, eu sou religioso, eu só pratico coisas boas, eu sou muito ético, eu sou muito... Mas se Jesus não for o teu Senhor, não existe a redenção. O resgate não foi feito. Ele tem que ser Senhor. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, aí sim você será salvo. Porque esse Senhor não é qualquer palavra. Esse Senhor é o dono, é o amo, é aquele que tem direito sobre você. Quando o apóstolo Paulo escreveu isso para aquele povo naquela época, ele sabia o que era Senhor de verdade, que era a pessoa que tinha pagado a sua dívida e tinha tirado daquela que ele não podia pagar. As pessoas sabiam, entendiam o que era Senhor, então aquele negócio pegava com mais força. O apóstolo Paulo dizia: olha, se você confessar Jesus como Senhor, aquilo ali para os judeus, para quem era daquela época, entendia o que era. Ah, então eu tenho que eu não sou mais meu dono, eu tenho que pertencer a um Senhor. Se eu quiser ser salvo, se eu quiser ter vida eterna, eu tenho que entregar a minha vida por completa ao meu dono, né?
Só que Deus é tão bom. E aí sempre tudo que ele falava para o povo, tudo era uma sombra, né? Tudo era uma sombra. A palavra de Deus, olha, tudo isso é sombra do que há de por vir. E quando ele diz, olha, não trate, você pagou a dívida do seu parente, não trate ele como escravo. Trate ele como realmente ele é da família. Quando Jesus nos comprou e nos resgatou, ele não nos trata como escravo, ele nos trata como da família, como os filhos de Deus. Ele coloca para nos assentarmos da sua mesa e comer da sua comida e beber da sua bebida. É isso que Cristo faz. E aí Paulo, ele vem alertando muitas coisas sobre isso. Olha, se você tem Jesus como seu Senhor, tome cuidado da forma que vocês estão vivendo. Você não pode viver de qualquer forma, porque você não é mais dono de si. Cristo é o seu dono, Ele é seu Senhor. Em 1 Pedro fala o seguinte, 2, versículo 9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós não somos mais propriedade do mundo e nem do pecado. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que nós queremos andando mais em trevas, se nós não pertencemos a ela? Se nós somos propriedade exclusiva de Deus, com o que nós estamos, o que é que nós estamos querendo, fazendo ou escutando coisas que não é de Deus? Se nós somos propriedade exclusiva de Deus, nós temos que estar debaixo de uma ordem, debaixo de uma palavra, nós temos que ter Ele como autoridade máxima na nossa vida, porque Ele comprou. E é um preço que ninguém mais, nenhum Deus que se apresente para você, nenhum amor dessa terra aqui, ou de homem ou de mulher, se apresente para você, nenhuma coisa dessa vai poder pagar o que Cristo pagou, que foi nos resgatar do inferno, que foi nos dar uma vida eterna e abundante. E aí, por que essa palavra, ela nos liberta de muitas coisas? Quando você entende a palavra de redenção, ela vai te libertar de muitas coisas da área da sua vida. Tem gente que diz assim, com a sua parte financeira: não, eu dei os meus 10% ali para a igreja, o resto do dinheiro eu vou gastar como quiser. Os 90% é meu. Negativo. Se você pensar dessa forma, você está fazendo errado. Quem diz que 10% é do Senhor? 100% é do Senhor. Vocês conseguem entender? 100% é do Senhor. Você não é mais dono de si. É o Senhor que é seu dono. É Ele que tem que orientar como é que você vai fazer com o que você ganha. É Ele que tem que te orientar o que é que você vai fazer daquele recurso na sua vida. Se Ele te deu fôlego, se Ele te deu força para trabalhar, é tudo dEle. Apóstolo Paulo fala muito específico sobre o nosso corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 diz: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário? Vamos abrir aí, irmãos, porque só eu lendo, eu acho que a palavra, em algumas partes assim, você tem que ler. 1
1 Coríntios capítulo 6. Eu creio que Deus irá se revelar para muitos aqui nesta noite. Entendimento que você não tinha antes sobre a sua vida. Primeira Coríntios capítulo 6. A partir do versículo 15. Vocês não sabem que o corpo de cada um... Não, a partir do 12, gente. A partir do 12 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago existe para os alimentos, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém o corpo não é para imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Amém? Queridos, só uma pausa, a gente já continua. O pecado, Deus não te criou para pecar. O teu corpo, ele não foi feito para a imoralidade. Se você receber essa revelação, você vai buscar graça no Senhor. Deus não te criou para pecar. O Senhor me criou para essa vida, que eu não consigo sair, eu não consigo me libertar. Não, Ele não criou. É verdade o que você está dizendo. Deus não te criou para pecar. Isso é disfuncionalidade. Isso é uma coisa que não está funcionando normal na tua vida. Você quer funcionar normal? Não precisa estar pecando. Isso é o normal de Cristo na nossa vida. Você pode cometer os deslizes, né? Eu pisei fora da rota aqui que Cristo fez. Me perdoa, Senhor. Porque nós somos falhos. Amém? Mas você não foi criado para pecar. Quando Cristo fala para aquela mulher que foi encontrada em adultério, diz: olha, vais e não peques mais. Como é que pode a pessoa não pecar mais daquela mesma forma? Como é que pode? É a graça do Senhor. Se você tiver noção, todas as pessoas que Jesus estava curando, né? A maioria ele falava: olha, vai e não peques mais. Você e eu não fomos criados para pecar. Se estiver andando em pecado, se tiver uma vida de pecado, você está funcionando errado. É questão de disfuncionalidade. Você não foi projetado para pecar e sofrer com isso. Você foi criado para a santidade. Amém? Mas só que Deus, Ele não vai te dizer não peques mais, sem você não poder pecar mais. Deus, Ele não vai te enganar. Se Ele diz, olha, não peques mais, é porque tem a possibilidade de você não pecar mais. Continuando, no versículo 14 diz: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Aí versículo 15: vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria um membro de Cristo e faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só com ela? Porque como se diz, os dois se tornarão uma só carne.
Mas aquele que se une com o Senhor é um só espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual, porque outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Aí vem a parte mais importante. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vós mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Essa realidade, essa revelação é libertadora. Porque você vai olhar agora para o pecado e para fraqueza e vai dizer: eu não tenho liberdade para pecar mais. Ele até deixa, ele até permite se eu quiser errar, mas eu não tenho liberdade, porque eu pertenço a um Senhor que é santo, e esse corpo não é mais meu. Esse corpo é daquele que comprou, e comprou por preço. Isso muda qualquer situação. Qualquer situação. Se você é dele, tudo é dele. É o teu corpo, é teu dinheiro, é a tua casa, é os teus bens. Tudo que você vai produzir é do teu Redentor. Foi ele que te comprou. E ele deixa você desfrutar de tudo também. Amém? Você não é mais escravo do pecado. Em Romanos 8 vai dizer muito bem isso. Vocês não são mais escravos do pecado, porque vocês não receberam espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Nós somos filhos agora de Deus. E quando o inimigo vier bater na tua porta e te oferecer um cardápio, quando a sua própria cobiça tiver querendo dar lugar para você pecar, você não precisa se atemorizar. Ai meu Deus, agora eu vou lá para aquele pecado que eu sou escravo. Não! Você não tem mais o espírito da escravidão. Você é filho de Deus. E aí, como filho, você tem que entrar no trono da graça e pedir livramento. E aí o poder e a força dele vem sobre você. Não, mas eu só dizer isso, que eu não sou escravo do pecado, eu vou conseguir ter força? Não, você tem que ir ao trono da graça. Você tem que se ajoelhar aos pés de Cristo e revelar para Ele a sua necessidade. Senhor, a minha carne está com vontade de fazer isso. A minha carne está com vontade de fazer isso. Senhor, me ajuda. Você é meu Redentor, você que me comprou. Aí a graça dele vem sobre a nossa vida. O poder dele vem sobre a nossa vida. E ele nos dá livramento. O problema de muitos, às vezes, é que vai buscar socorro depois que deu lugar à carne. Depois que está pecando. Aí vai se arrepender. Mas você tem o direito de buscar socorro no trono da graça antes de pecar, porque você é filho, porque você foi comprado. Quer dizer, Micaías, que você não vai mais passar por tentações? Nós não vamos mais? Vamos, mas nós precisamos saber disso, que nós temos à disposição o trono da graça para buscar força, para buscar livramento. Em 1 Pedro 1,14 diz: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância.
1 Pedro, capítulo 1, 15 e 16 diz: pelo contrário, assim como ele é santo, como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Sejam santos em tudo o que fizerem. Eu não sei se em hebraico tudo é tudo, é? Grego. Eu acho que é. Então faça uma análise, uma autoanálise sobre sua vida. E sejam santos, vocês também, em tudo o que fizerem. Santo é separado, exclusividade. É ser santo como Deus é santo. Rapaz, vamos tomar uma dose ali e tal, no futebol. Não, cara, eu sou crente. Crente até o diabo é. Mas se esse crente for carregado de eu sou separado, não, eu pertenço a um Senhor que Ele não quer que eu faça isso, a história muda. 1 Tessalonicenses 5,23: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Deus, Senhor Jesus Cristo. Efésios 1,7 diz: nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Hebreus 12, capítulo 14, diz: procurem viver em paz com todos os homens. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Romanos 6, do 12 ao 14 diz: portanto, não permita que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo que vocês obedeçam às suas paixões. Você tem que entender que a tentação, ela não vem de Deus. A palavra diz que Deus não é tentado e não tenta ninguém. Mas a cobiça, a sua própria cobiça, aquilo que a sua carne quer, quando ela aparece, e aí você cumpre o que ela quer, deixa ela reinar, aí sim dá luz ao pecado. E o apóstolo Paulo diz: portanto, não permita que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo que vocês obedeçam às suas paixões. Nós não podemos permitir. E uma das coisas que nos ajudam a não permitir é estar indo no trono da graça, pedindo socorro, porque a carne, ela ainda está aqui. A carne, amanhã, ela vai querer coisas. A natureza pecaminosa, ela tem que estar aqui, mas ela não pode reinar. Quantos entendem isso? Não pode. Romanos 6,13: ofereçam, também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumento de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmo a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumento de justiça. Romanos 6, capítulo 14, seguindo: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Romanos 5, 18 diz: portanto,
Assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. A graça do Senhor é ela que nos dá vida, é ela que nos fortalece. Amém? Então, ao olhar para essas coisas, se você colocar isso como em primeiro lugar no seu coração, de que Cristo é o meu Redentor, que Ele me comprou com o seu sangue, pagou a dívida que eu tinha, cravou na cruz do Calvário. Se você colocar isso todos os dias na sua vida, te digo ainda mais, você se tornará um escravo de orelha furada. O escravo de orelha furada naquela época era que ele se apaixonava tanto pelo seu senhor que ele não queria sair da casa dele. Acabava os 7 anos em que ele teria o direito de sair daquele senhor, e ele ia lá: não, eu não quero, eu amo fazer parte dessa família, fura aqui minha orelha. E aí aquele escravo era furado a orelha. Eu desejo que nós possamos ser um escravo da orelha furada, que ama o Senhor, que ama fazer parte e comer na mesa dele. É o lugar, queridos, e eu ouvi um irmão falando uma vez, essa semana eu ouvi ele dizer: sabe por que tanto jovem vai para o mundo? Está na igreja, aí o jovem vai para o mundo, aí depois ele volta. É porque não há nada que se compare à presença de Deus. Ele pode até sair, pode experimentar outras coisas, mas ele sempre vai ter no coração que nada se compara à presença do Pai dele. Nada se compara à presença do Senhor.